Agora, o critério número 2, a grosso modo, é aquele que avalia a argumentação, a capacidade argumentativa, ou seja, será que você conseguiu construir um projeto de texto consistente, coerente, que respeita o tema e gênero? Aí muitas pessoas já me perguntaram, professor, não entendo o que é o bendito de um projeto de texto estratégico, né? O que é um projeto de texto? Projeto de texto, galera, ele não começa no momento que você está fazendo a redação, ele começa antes. Esse projeto de texto é a determinação estratégica do que você pretende fazer ao longo das linhas para a composição de uma dissertação estratégica, racional, lógica, previsível, bem articulada. Então, para fazer um projeto de texto, você tem que saber de pronto, desde que quando você sai da sua casa e você vai fazer a prova vestibular, você já tem que saber antecipadamente o que você pretende fazer na sua introdução, quais as estratégias argumentativas que você pretende utilizar ao longo do desenvolvimento, que mecanismo você vai utilizar para ligar cada um dos parágrafos, assim como também como você vai articular a sua conclusão, de que modo, de que maneira. Então, quando a gente fala de um projeto de texto estratégico, é quando o texto ele é pensado, ele é raciocinado, ele é fruto de um processo lógico em que cada uma das partes tem uma função específica na composição do todo da dissertação, em que, inclusive, o texto que você vai escrever é previsível. Isso mesmo, a dissertação é previsível, em que você, na introdução, tem que deixar muito claro, muito evidente o que você pretende fazer ao longo do processo de desenvolvimento. Então, isso é um projeto de texto estratégico, em que o leitor, ou o corretor, no caso, quando ele bate o olho para fazer a leitura do seu texto, ele já sabe qual a sua posição, qual o assunto, o que você pretende e vai tratar nos parágrafos de desenvolvimento. Olha só que bacana isso, e você realmente faz isso, né? Claro, você tem que prometer na introdução fazer uma coisa e, de fato, fazer ao longo do desenvolvimento. Professor, ainda não entendi. Calma, a gente vai ver alguns modelos ao longo das nossas aulas, ao longo do nosso curso, e isso vai ficar bem claro para vocês, bem determinado, beleza? Outro ponto importante da argumentação. Ele é o responsável por averiguar esse critério, claro, a coerência e articulação de ideias em defesa de um determinado posicionamento. Quer dizer, então, que ele vai verificar e validar a profundidade, a credibilidade das suas ideias amarradas com o tema, ou seja, no sentido de provar o tema, a posição que você assumiu, certo? E por último, eu coloquei aqui, observa se houve recrutamento de repertório, isso é muito importante. Muitos acabam afirmando que a VUNESP, no caso, não exige repertório. Toma cuidado, gente, né? Toma cuidado com esse tipo de pensamento julgamento. Realmente a VUNESP não é uma prova que exija um número absurdo de repertórios. Você não precisa explorar tanto repertório como você faz, por exemplo, no Enem da vida, que você fica decorando um monte de coisa, ou mesmo na FUVEST, em que você tem um conhecimento muito profundo dentro da sociologia, dentro da filosofia, dentro das artes, da literatura. Realmente a VUNESP ela é uma prova um pouco mais acessível e democrática no sentido de aceitar também repertórios vindo de conhecimento de senso comum, que é esse conhecimento que você consolida ao longo do dia a dia, ao longo das suas experiências, sem necessariamente ter um recrutamento de um dado percentual, de um filósofo, de um livro específico. Realmente a VUNESP é mais democrática nesse sentido. Mas veja comigo o seguinte raciocínio. Para você realmente defender uma visão e provar uma visão dentro de uma dissertação, o que você precisa fazer, gente? Você precisa trazer repertório, né? O repertório, nesse sentido, é fundamental, e aqui ele vai avaliar justamente isso, ele é fundamental de ser produtivo, de ser legitimado, ou seja, de ser um repertório, conhecimento de mundo, que traga alguma contribuição para a defesa da sua posição, da sua visão de mundo, daquilo que você pretende defender. Eu defendo aqui que o voto deveria ser facultativo no Brasil. Tema de redação do final do ano da VUNESP, UNESP 2018. Né? O voto deve ser facultativo ou não no Brasil. Eu quero que ele seja facultativo, eu defendo essa ideia. Se você defende essa ideia, você tem que procurar explorar o quê? Um repertório, conhecimento de mundo, que seja favorável à defesa da sua percepção de mundo, da sua visão que você acabou desenvolvendo, defendendo lá na introdução. Então veja que realmente o repertório é fundamental para dar substância, dar profundidade, densidade e credibilidade ao que se afirma. Então, a competência, ou melhor dizendo, o critério número 2 da VUNESP avalia isso.